Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Darilton Souza chegando na área para falar a respeito da Libertadores da América, oitavas de finais, jogos de ida dessa fase de oitavas de finais, com os brasileiros em campo, né, a atuação dos brasileiros e também esses resultados, jogos de ida. Galerinha, foram 8 jogos, nenhum jogo praticamente definiu quem vai se classificar. Talvez o melhor time, a melhor situação seja a situação do Fluminense, que conseguiu um belo resultado por 2-0 fora de casa. Dos demais jogos, tudo em aberto. Foram pouquíssimos gols nesses jogos de ida da Libertadores, né? Em 8 partidas, apenas 9 gols marcados, né? Uma média de 1 gol por jogo. E 2-0-0, né? Tivemos o empate em 0-0 do Atlético contra o Boca e o empate xoxo entre Olímpia e Internacional. Galerinha, vamos passar então os resultados, começando a dar destaque para os jogos que não envolvia equipes brasileiras na Taça Libertadores, né? Tivemos o confronto entre Vélez Sarsfield e Barcelona do Equador. O Vélez Sarsfield da Argentina venceu por 1-0 e abriu vantagem nessas oitavas de finais da Libertadores da América, né? O Vélez Sarsfield jogava em casa, precisava conseguir o resultado, já que depois ia decidir lá na altitude do Equador. Então esse 1-0 até um bom resultado para um jogo que era bem parelho, né? Era um jogo equilibrado, é um tipo de partida que a gente não sabe quem tem uma vantagem ou quem não tem. Era como eu e o Max discutimos no domingo, né? Naquele vídeo sobre a análise das oitavas. É um jogo difícil de se prever quem vai se classificar. Então esse 1-0 colocando o Vélez a ponto de poder ao Equador empatar a partida, até que é um bom resultado. Lembrando que se o Vélez fazer um gol, ele obriga o Barcelona de Guayaquil a fazer 3. Então a esquerda do gol fora de casa é muito importante. O Vélez ganhou por um placar mínimo, mas não tomou gols. Mas ainda é tudo em aberto para esse jogo que vai acontecer na próxima semana lá no Equador. Outro jogo que teve nessa rodada que não envolvia brasileiros foi um empate no jogo entre dois argentinos. River Plate 1, Argentino Júnior também 1. Empate aqui no meu ponto de vista foi muito melhor para o Argentino Júnior, que vai jogar em casa podendo ficar no 0-0, né? Para o River ou empate com 2 gols ou mais, ou vencer na casa do adversário, né? O River Plate aí que busca ganhar a Libertadores mais uma vez, devido à questão da despedida do seu treinador, né? O jogo foi bem equilibrado, 1-1, resultado até justo. E vamos ver agora como vão sair essas duas equipes. O River precisando pelo menos empatar o jogo por mais de 2 gols de diferença ou vencer na casa do Argentino Júnior. Empate por 0-0, o Argentino Júnior estará classificado para as quartas de finais da Libertadores. Bora falar dos brasileiros agora, galera. Falar dos brasileiros nessa semana na Taça Libertadores da América. Saldo positivo, nenhum dos brasileiros que entrou em campo perdeu. Tivemos 2 empates, como eu disse, em 0-0, e um deles foi do Internacional, que dentre os brasileiros, talvez seja o que tenha mais decepcionado. Porque fez um jogo muito fraco, né? Se não fosse o goleiro do Internacional, o Internacional poderia ter sido com a derrota lá no Paraguai para o Olímpia. Foi um 0-0 muito xoxo, bem ruinzinho, um jogo fraco tecnicamente. E o Internacional vem do Paraguai com esse 0-0 no lucro, se a gente for para pensar, né? Até porque o goleiro do Inter foi muito bem na partida, então esse 0-0 para o Internacional sai no lucro. Logicamente, uma equipe que não ganha no Beira-Rio há muito tempo, trazer esse resultado para cá sem gols, talvez não seja das melhores situações, porque se sair um empate com gols aqui, o Olímpia estará classificado. Então o Inter precisa melhorar muito se quiser essa classificação para as quartas de finais. O Olímpia não é lá uma grande equipe, é uma equipe média a ruim. Então o Internacional precisa se impor dentro de casa. Creio eu que se o Internacional jogar um pouco, 30% a mais do que jogou, consegue a classificação e consegue vencer aqui. Lembrando que o Inter meteu 6 nesse time na primeira fase, jogando em casa. Então o Internacional precisa ver se consegue esse resultado. Outro resultado, agora esse resultado talvez tenha sido um bom resultado, foi do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro foi a La Bombonera enfrentar o Boca Juniors e saiu de lá com um 0-0. Jogo também bastante truncado, com poucas chances de gols, mas que não deixou de ter polêmica, né? O Boca Juniors chegou a fazer um gol no final do primeiro tempo, mas o VAR, juntamente com o juiz, anulou o gol. Segundo eles, houve uma falta, uma carga no jogador Atlético Mineiro na grande área. Foi uma decisão bastante polêmica, né? Os árbitros foram afastados pela Conmebol devido a esse acontecimento. 0-0, dizem que a pressão do Nacho, né, que é ex-River Plate argentino sobre o juiz, teria influenciado nessa decisão dele. O Nacho ficou pressionando o tempo todo o juiz no lance.
Lance polêmico, viu, galera? É um lance que é duvidoso. Não dá pra cravar se foi mesmo falta, se não foi. É uma questão de interpretação. Aquele lance da falta no jogador do Boca Juniors. 0 a 0, a mesma situação do Internacional. O Atlético ganhando em casa, o Galo tá classificado. Empate com gols da Boca Juniors. Então o Atlético tem que ficar bastante esperto, porque o Boca tem um histórico muito bom quando decide fora de casa, ainda mais contra brasileiros. Às vezes não consegue ganhar em casa, mas consegue um bom resultado fora. Então o Atlético tem que ficar bastante esperto, porque esse Boca Juniors não é brincadeira. Então a gente ficar de olho, o Boca Juniors não é mais aquele Boca de antigamente, não é aquele timaço que a gente já viu, mas é bom sempre ficar esperto, né, Galo? Vamos ficar de olho aí e vencer esse jogo da volta. Galera, falando dos outros times que jogaram no meio de semana pela Libertadores, fala de dois adversários que jogaram fora de casa e trouxeram vitórias na bagagem, mesmo sem apresentar futebol muito vistoso. Foi o caso do Palmeiras e do Flamengo. Ambos venceram por 1 a 0 seus jogos, né? O Palmeiras bateu na Católica por 1 a 0, com gol de pênalti também bem polêmico, né? O jogador foi bater a falta, a bola bateu na coxa dele, bateu na mão, o juiz deu pênalti, o VAR deu pênalti, até pela reclamação do treinador do Cerro Porteño, né? Que disse que o Varzil está ajudando bastante os times brasileiros, né? Jogo do Atlético, jogo do Fluminense que a gente vai falar daqui a pouco, e esse do Palmeiras. O Palmeiras não fez uma boa partida, fez aquilo dentro do possível, mas é de dar parabéns, né? O Palmeiras vem com uma sequência de vitórias fora de casa que é impressionante. O Palmeiras não perde fora de casa há muito tempo na Libertadores e é algo que tem que ser valorizado. Vitória importante, o Palmeiras vem decidir em casa a classificação, pode até empatar por qualquer resultado que está classificado. Se perder por 1 a 0, o jogo vai para as penalidades, um 2 a 1, um 3 a 2 para o adversário. O Universidade Católica estará classificado, mas boa vitória do Palmeiras aí rumo às quartas de finais. Já no Flamengo, o Flamengo venceu com um golaço do Michel, né, de fora da área. O Michel parece que reencontrando o seu futebol no Flamengo. Uma vitória que apagou tipo assim, uma atuação muito ruim do Flamengo, né? Foi a estreia do Renato Gaúcho, que até disse depois da entrevista coletiva que o importante às vezes é ganhar e não jogar bonito. Algo estranho vindo dele, né? Que sempre falava que o futebol do Grêmio era o futebol mais bonito do Brasil. Não foi o que aconteceu. Nessa primeira partida dele no comando do Flamengo, o Flamengo jogou muito mal. Foi uma das piores partidas que eu vi do Flamengo nos últimos anos. Foram apenas 4 finalizações. E se não fosse o Diego Alves, o Flamengo poderia ter saído com resultado de empate ou até de derrota. Né? Porque o Defensa e Justiça engrossou a partida, foi melhor. É um time tecnicamente mais fraco que o Flamengo. E mesmo assim, não conseguiu buscar o empate. O Flamengo venceu por 1 a 0. Mesma situação do Palmeiras. Joga por qualquer empate. Se vencer, está classificado. Se perder por 1 a 0, pênalti. 2 a 1, 3 a 1, dá 3 a 2 da Defensa e Justiça. E vamos ficar de olho, né, galera? Que esse Defensa e Justiça aí, lá na Argentina, ele é inofensivo. Lembra-se contra o Palmeiras, que o Palmeiras ganhou 2 vezes lá e tal. Mas fora de casa é que mora o perigo. Fora de casa é que mora o perigo. Então o Flamengo precisa tomar bastante cuidado. Se achar que a partida está totalmente definida, decidida, pode ter problemas. Lembrando que esse jogo vai ser em Brasília e provavelmente com a presença do público. Galera, o São Paulo também entrou em campo. São Paulo e Racing jogaram no Morumbi. Um São Paulo com vários problemas, né? Sem suas principais peças, sem o Luciano, sem o Miranda, sem o Rigoni. E quando esses 3 jogadores não estão jogando, o São Paulo é outra equipe, é um time totalmente diferente. O Benítez começou no banco, parece que ainda continua sentindo um desconforto, não está 100%. Então o São Paulo sente muito a falta desses jogadores, né? E para completar, o Éder saiu com menos da metade no primeiro tempo, o Éder saiu substituído devido ao problema também muscular. A situação do departamento médico do São Paulo é uma situação estranha, os jogadores não conseguem se recuperar, e o São Paulo, no meio de semana, nesse empate contra o Racing, estava com 9 garotos da base em certo momento da partida. E é que o São Paulo saiu na frente com o Vitor Bueno, que entrou no próprio lugar do Éder, só que o Vitor Bueno depois me perdeu um gol, cara. Mas um gol que não pode perder, Vitor Bueno. Primeiro, eu acho que o jogador do São Paulo, que foi até... Agora fugiu o nome do jogador, que foi até na cara do gol, poderia ter chutado pro gol. Prefiro tocar pro Vitor Bueno, o Vitor Bueno perdeu um gol, que eu vou te falar um negócio. Não pode perder. E aí castiga, mano. Como diz Muricy Ramalho, a bola pune. E puniu o São Paulo. Faltando 20 segundos para acabar o primeiro tempo, o Copete, jogador do Racing, empatou o jogo 1 a 1. O São Paulo vai ter que reverter lá na Argentina. E um dado que não é muito positivo pro São Paulo, né? De 11 jogos na Libertadores na Argentina, o São Paulo só venceu 1. Se eu não estiver enganado, aquela semifinal contra o River Plate lá por 3 a 2 em 2005, quando o São Paulo foi tri da América. Então o São Paulo vai ter que reverter essa situação se quiser se classificar
para as oitavas de finais, com a esperança que seus melhores jogadores voltem, né? Que o Benítez possa jogar 90 minutos, que o Rigoni, que é um dos principais jogadores, possa voltar a jogar, Miranda, Luciano, que se o São Paulo tivesse esses 4 jogadores para o jogo de semana que vem, o São Paulo vem forte e eu apostaria na classificação do São Paulo se todos eles jogarem. Com essa molecada, não sei se vai conseguir, o Racing com certeza vai fazer uma catimba danada, joga pelo empate em 0 a 0 e vamos ver o que se o Tricolor consegue aí se classificar. Fechando os jogos da Libertadores, vamos falar da belíssima vitória do Fluminense, que aí sim teve uma ajudinha do Varzil, né? Porque o gol que eles deram de impedimento na jogada do lance do Cerro Porteño, galera, uma vergonha aquele impedimento. O Samuel Xavier dava posição legal pro jogador do Cerro Porteño, e mesmo assim o VAR fez aquela câmera reduzida, fez linha e conseguiu errar um lance desse aí. Um absurdo, hein, galera? Com tecnologia, ter um erro desse, um absurdo. Mas o Fluminense não tem nada a ver com isso, né, na teoria. E venceu por 2 a 0, mereceu vencer o jogo. O Fluminense abriu esses 2 a 0 aí, vem pro jogo de casa. Tem que ficar esperto, né? Talvez pegar um Cerro Porteño com sangue no olho. Deve ser derrota aí, mas esse 2 a 0 garante o Fluminense aí uma boa situação para esse jogo da volta da Libertadores. Talvez o time que esteja mais próximo de se classificar para as quartas de finais com esse belo resultado de 2 a 0 fora de casa. Boa, Flusão. Então, basicamente foi isso, todos os brasileiros em campo, então, alguns com os empates, outros com vitórias. Não importa que nenhum brasileiro perdeu, e a classificação de boa parte deles está bem encaminhada, só alguns que vão ter confrontos um pouco mais complicados. Beleza, galera? Esse foi o vídeo sobre as oitavas de finais da Libertadores, jogos de ida. O Max Miller logo também vai estar postando um vídeo para falar sobre os jogos da Sul-Americana, as vitórias dos brasileiros. E na semana que vem a gente está de volta para falar do jogo da volta aí dos classificados. Esse foi o Mais 10 Futebol Clube. Fique ligado no canal, vídeo para gente todos os dias. E se inscreva. Deixa aquele like maroto. Um abraço, até a próxima.